Olá, seres iluminados, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero falar sobre propósito de vida e como descobrir o seu. Propósito de vida é assim, gente, imagina que tem algo que você faz ou que você gosta de fazer que você faria de graça, tá? Por exemplo, esses áudios que eu estou fazendo para vocês, as mensagens que eu estou passando, quando amigas vêm me chamar no WhatsApp, amigas, conhecidas, colegas e clientes, quando vêm me chamar, né? Ai, eu preciso de ajuda, eu tô com dúvidas sobre isso, tô com dúvidas sobre aquilo, né? As pessoas vêm geralmente me perguntar sobre a espiritualidade, sabendo as coisas que eu conheço, muitas vezes elas vêm perguntar para mim, para saber como que eu posso auxiliá-las, né? E aí o que que eu faço? Eu faço áudios igual esses, foi até por isso que eu decidi fazer o áudio para o canal, como eu não tô conseguindo fazer os vídeos. Você vê, né? A conversa com as minhas amigas rendeu todos esses áudios que vocês estão ouvindo. Se você não ouviu outros, eu indico que você ouça todos para você expandir a sua própria consciência e chegar às suas próprias conclusões, tá? Como eu disse, não existe uma verdade absoluta, existe aquilo que faz sentido para você, ok? Então, o que que acontece? É, Isso aqui é o meu propósito de vida, gente. Uma das coisas que eu estou planejando fazer é palestras. Aí eu preciso montar algumas palestras, né? Eu já tenho uma montada, mas eu quero montar mais algumas porque tem algumas coisas que se encaixam nessa palestra que eu já tenho, mas tem algumas coisas que precisam ser faladas separadamente, tá? Mas, ok, voltando aqui. Então, o propósito da minha vida é comunicação, ser mestre, ensinar, falar para as pessoas, né? Ser professora, entre aspas, né? Porque professora não no sentido de ser formada como professora, mas no sentido de passar o ensinamento adiante. Eu lembro, esses dias eu estava falando com uma amiga que ela veio falar para mim assim que a gente falando sobre algumas questões, sobre pedidos que a gente está fazendo a Deus e tal, né? E ela veio falar sobre propósito de vida, sobre missão de vida. E eu peguei e falei para ela, falei assim, você sabia que às vezes o seu propósito de vida, a sua missão, não é nada do que você está pensando? Ela olhou para mim assim, muito espantada. Como assim? Eu falei assim, olha, eu demorei muito para entender isso, mas quando eu tinha dos meus 12 anos até ali meus 16, 17 anos, eu lembro que quando eu estava, que era uma fase que eu estava na igreja evangélica, mas que eu fazia, participava de tudo, eu participava do louvor, participava de mensagens, eu ia na frente levar mensagem, dirigir culto, essas coisas assim, né? E eu participava do grupo de louvor, quinteto, participei de um monte de grupos relacionados à igreja, cantava em casamentos, em apresentação de bebê, essas coisas assim. Eu, assim, tava participando muito. Quando eu casei, depois de um tempo, eu voltei a fazer essas coisas também. Mas nessa fase que eu tinha ali entre 12 e 16, 17 anos, eu lembro que toda pessoa que me via, ela poderia ser. É a primeira vez que ela me viu. Em qualquer lugar, gente, porque eu ia muito em congressos, retiros espirituais. Então, por exemplo, a gente ia para Paranavaí, para Maringá, para Cianorte, para. A gente já foi para Mundo Novo, para Guaíra. Então, a gente ia para muitos lugares, sabe? E toda vez que tinha nesses lugares, ou até mesmo quando vinha para Umuarama, mensageiros, né, pregadores, pastores, missionários, evangelistas, toda vez que vinha alguém de fora, nunca me viu na vida, nem sabia quem eu era, o que, que eu estava fazendo ali, ou quando eu ia para esses lugares, nem sempre, tipo assim, quando você frequenta uma igreja maior, você não canta todos os cultos, né? Porque daí é alternado os grupos, tem essas coisas. Então nem sempre eu tava cantando. E, tipo assim, cantava nos dias que o grupo que eu tinha que cantar cantava. Mas aí chegava essas pessoas, qualquer lugar, gente, eu juro pra vocês, qualquer lugar que eu ia, sem exceções, as pessoas me olhavam sem nunca me ter visto na vida, sem saber a minha história, sem saber quem eu sou. Olhava, chegava em mim e falava assim: Você nasceu para ser missionária e você vai casar com um missionário. E eu falei para uma amiga minha, e a gente conversando sobre essas coisas, e aí eu falei para ela, falei assim, você sabe que eu ouvia e eu ficava imaginando eu indo para um seminário, me tornando missionária da igreja igual qualquer outro missionário que a gente conhece. Eu falei, só que missionário é a pessoa que vive da missão. Eu falei, e a minha missão? Hoje eu vivo da minha missão. Eu sou missionária dentro do que eu faço. Eu não sou missionária como a igreja quer que eu seja. Isso não. Só que Deus sabia exatamente que tipo de missionária que eu ia ser. Quando ele dizia que eu ia levar a mensagem, que eu iria levar a palavra, que eu iria levar a verdade ao mundo, era disso aqui que ele estava falando. Eu falei assim, eu não fazia nem ideia. Eu achava que eu tinha que ir para um seminário. Tipo assim, a gente traça o caminho. Mas ser missionário é viver embaixo de uma missão.
o que eu faço é a minha missão, é o meu propósito de vida. Então, basicamente, eu sou missionária. E aí, a gente conversando, eu falando para ela, e quando Deus diz que eu vou casar com um missionário, eu entendo que é alguém que também vive da sua missão. Então, é alguém que, de alguma forma, já faz o que veio fazer aqui. Seja ele quem for, tenha ele a profissão que tiver, por exemplo. O meu ex-marido, ele é técnico em informática, técnico em eletrônica, e ele é o gênio da informática, ele é o gênio nessa parte aí. Essa é a missão dele. Ele é um missionário dentro da tecnologia. Ele auxilia as pessoas com isso, ele ajuda, ele desenvolve programas. Então, dentro do que ele veio fazer, ele está cumprindo a missão dele. Ele é um missionário dentro do que ele veio fazer. Então, basicamente é isso. Falei para ela, falei, desapega dessa ideia de que para viver a missão de Deus, viver o propósito de Deus, você tem que estar dentro de uma religião, de uma igreja, porque não é isso, tá? A missão de Deus pode ser outra. Falei, só confia que ele vai te direcionar. Então, como que eu descubro o meu propósito de vida? Descobre o que você gosta de fazer, aquilo que você faz desde criança. Por exemplo, tem uma amiga que ela conta que quando ela era criança, ela dava aula, né? Ela dava aula para as coleguinhas, amiguinhas, vizinhos e até para seres desencarnados que apareciam, ela colocava lá e ela dava até reguada neles. E ela falava que ela ia ensinar crianças, que ela queria curar crianças, né, e tal. Hoje ela é uma terapeuta incrível, que ela ajuda a gente a curar a nossa criança interior. E todo o conhecimento que ela tem, ela passa para as pessoas. Ou seja, ela descobriu o propósito e missão da vida dela, entende? E então a missão e o propósito da vida da gente é aquilo que eu faço com naturalidade, que eu faço com leveza e que eu tenho prazer em fazer, que eu faria mesmo de graça, por exemplo, todas as mensagens que eu estou passando aqui para vocês. Eu ainda não sou remunerada, mas é a minha missão e eu estou aqui fazendo. Quando eu converso com as minhas amigas ou com pessoas que querem aprender, eu passo para elas, eu não ganho nada em troca, mas eu continuo fazendo. E você pode sim viver do seu propósito, né? Por exemplo, eu achei um jeito, compartilhando nos canais, um jeito de continuar fazendo aquilo que eu gosto, que eu tenho prazer de fazer, que é passar para as pessoas, compartilhar com as pessoas todo o conhecimento que eu adquiro, e ainda assim, com o tempo, eu posso ser remunerada, né? Aí já fica na mão do todo de fazer isso acontecer. Mas o momento agora é eu compartilhar o que eu posso. Só um momentinho, gente. E então, como eu estava falando, gente. E aí, assim, além de você ter o seu propósito, ser aquilo que você faz com muito prazer, com muito amor, você pode ter mais de um propósito. Por exemplo, uma coisa que eu sempre tive muito clareza é que eu nasci para ser mãe. É um propósito da minha vida, eu tenho certeza, é uma das minhas missões, né? Como eu estava falando. Então eu tenho certeza que eu nasci para ser mãe. Entende? Até pela minha atitude, por exemplo. Às vezes eu ouço pessoas falando assim: "Ah, o primeiro filho a gente toma cuidado. O segundo filho mais ou menos, do terceiro para frente a gente não liga". Pois é, comigo isso nunca aconteceu. Eu sempre agi com todos os meus filhos, eu tenho 4, do mesmo jeito. Eu curti as 4 gestações, eu curti o nascimento dos 4, eu cuidei dos 4 do mesmo jeito. Então, por exemplo, a mesma preocupação que eu tinha se cair uma chupeta de lavar e ferver a água, apanhar dentro para ter certeza que esterilizou, eu fiz com os 4. E ainda sempre teve gente que falou assim: nossa, que estranho, né? Geralmente a partir do segundo, terceiro para frente, a gente não liga. Eu falei: não comigo. Eu sempre cuidei dos meus filhos igual. Da mesma maneira que eu cuidei do primeiro, eu cuidei do segundo, eu cuidei do terceiro, eu cuidei do quarto. Do mesmo jeito. A mesma preocupação, a mesma dedicação em fazer as coisas do mesmo jeito de ensinar, sempre foi igual. E se eu tiver mais filhos, vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque eu sinto que é uma das minhas missões, um dos meus propósitos de vida é ser mãe nessa realidade. Então eu levo isso com muito prazer, eu tenho um imenso prazer, uma imensa gratidão pela oportunidade de realizar esse sonho. Então você pode sim ter mais de um propósito de vida, tá? E hoje o seu propósito de vida, um dos seus propósitos de vida pode estar relacionado a construir família, a ser uma esposa dedicada, um esposo dedicado. Não quer dizer que você tenha que ficar só em casa, tá, gente? Hoje em dia, com a internet, essa internet tem sido uma bênção para principalmente nós mulheres que decidimos por se dedicar mais à família, ao cuidado dos filhos, né? Mas isso não libera vocês, homens, de participar, viu? Porque vocês não têm noção do quanto que é importante a participação do pai na criação do filho. E eu não tô falando só de você trabalhar e pôr dinheiro dentro de casa e pagar as contas, não. É participar das reuniões de escola, é participar das brincadeiras com as crianças, é passear junto, sabe? Fazer várias coisas que as crianças gostam. São memórias que essas crianças vão levar para o resto da vida e elas nunca vão esquecer. Então, é importante a participação do pai também, tá? No cuidado do filho. Nossa, olha lá, meu pai, ele também cuidava de mim, não era só minha mãe.
Então, assim, nós estamos vivendo uma era que os homens também precisam entender a importância deles como pai, que não é só dar o alimento, que não é só pagar o sustento, que é também participar, é também sentar, assistir aquele filme bobinho, ouvir aquelas músicas que irritam a gente às vezes, né? Bendita galinha pintadinha, né? Que veio para nos salvar aí em alguns momentos. Então, assim, essa é a missão família, propósito família. Então, se você quer casar, você precisa saber que isso é um propósito. Então você tem que estar disposto e disposta a ser família, a ter essa comunhão com seu parceiro, a ter essa comunhão com a sua parceira, a ser parceiro dos seus filhos também, né? Então você precisa entender que é uma via de mão dupla, não só para o casal, mas para os filhos. Quer dizer que esses filhos, depois de adulto, têm que ficar responsável pelos pais? Não, mas que você tem que passar todo o seu conhecimento e amorosidade para eles, para que quando eles saírem para a vida, eles estarem preparados para viver no mundo, né? A gente não cria filho pra gente, a gente cria para o mundo. É uma missão, é um propósito. Isso, né? Um amor incondicional. Tem que ser, né? Ou pelo menos deveria ser. Então, assim, é também uma missão e um propósito. Como que eu entendo uma missão e um propósito? Como que eu descubro um propósito? Se você tem um desejo de alma, um desejo desde a infância, de algo que você queira fazer, seja ser professor, professora, arquiteto, ser músico, fazer música, cantar em lugares, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Ou outros tipos, né? Por exemplo, eu já citei o exemplo do meu ex que é TI. Ele é técnico em informática e o cara é crânio nisso. O cara até programação ele faz. Então, assim, essa é a missão dele. Por quê? Como que eu sei a diferença de... Como que eu sei que isso é uma missão, que isso é um propósito de vida, que eu vim fazer? O seu propósito de vida está ligado a algo que é feito não só para você, mas feito para o reino de nós. Como assim? Inclui você no que é feito, mas é feito para a totalidade. É feito para o maior número de pessoas possível. Não é feito só para você. O seu propósito de vida, por exemplo, uma pessoa que é policial, bombeiro, é, professores, arquitetos, advogados, eles não trabalham só para si. Lógico, eles fizeram uma formação para ser aquele profissional, né? Um médico, um enfermeiro, um técnico em enfermagem. Eles fizeram uma faculdade para ter aquela formação, mas a formação deles não é só para o benefício próprio. Por mais que ele tenha feito essa formação, porque é uma boa remuneração, quando ele vai trabalhar, ele faz para si e para os outros. Por isso que fala que a gente tem que fazer o que gosta. Então, vamos supor, você vai fazer uma formação, a primeira coisa que você tem que olhar, você quer ser professor? É isso que você quer ou é isso que a sua família diz que você tem que ser? Porque você não tem que fazer porque a sua família quer, você tem que fazer porque você deseja fazer isso. Porque se você deseja de alma, de coração, é isso que você veio fazer. E quando você se alinha com o seu propósito, isso flui de uma maneira, por exemplo, eu vejo professores e dá para saber quando o professor tem prazer em dar aula. Ele flui, os alunos adoram ele, professor ou professora, né? Tipo assim, as crianças se empolgam, se interessam pela matéria. Agora, aquele professor que está sempre emburrado, que dá aula de qualquer jeito, que faz pela obrigação de ser professor, porque é isso que eu tive que ser, por causa que é o que a minha família determinou e é o que deu para ser. Você vê que aquela pessoa que ela faz por obrigação, ela não tem prazer nenhum em fazer aquilo, né? Se ela foi para qualquer profissão, se formou, ou fez um concurso, entrou naquilo porque ela foi empurrada, aquilo ela não faz com prazer. Ela não faz com prazer. E a coisa assim parece que vai amarrada, o dinheiro dela nunca rende, as pessoas sempre desagradam do que ela faz, tá? E a missão não é só, gente, eu preciso ter uma faculdade. O que eu faço, por exemplo, eu não tenho faculdade nenhuma. Eu pretendo fazer faculdade, mas que também não tem nada a ver com isso. É um outro, por causa de um outro talento que eu tenho que eu quero desenvolver na faculdade. Mas a minha missão é isso aqui. Por que que é isso aqui? Porque isso aqui eu expando para o mundo. Todo esse conhecimento, tudo isso que eu estou compartilhando, não fica só para mim. Meu propósito é também ser mãe. Quando eu sou mãe, eu estou cuidando de outros serezinhos. Tá vendo que o propósito, ele sempre envolve outras pessoas? E não coloca, não diminui o seu propósito, vamos supor, se às vezes você sentiu que o seu propósito de vida é apenas ser esposa e mãe, isso não é pouco. Porque aqueles serezinhos que você está cuidando, aquela família que você está sendo estrutura deles, eles podem expandir para o mundo. Será que a gente teria o Einstein? Será que a gente teria tantas mentes brilhantes pelo mundo se eles não tivessem tido família? E você já ouviu alguma vez falar dos pais de Einstein? Eu nunca ouvi. Mas ele foi abandonado, tá? Mas o propósito dos pais dele foi colocar ele no mundo, mesmo que ele tenha sido abandonado. Entende? Então, assim, se às vezes você é mãe, é dona de casa e acha assim, nossa, eu não tenho um propósito relevante, saiba que o propósito de mãe já é incrível e poderoso. E você pode criar seres humanos incríveis que podem expandir ainda mais
E às vezes você está criando uma mente brilhante e não sabe. Então nunca diminua o seu propósito porque ele é diferente do propósito dos outros. Vou falar uma coisa que eu falava muito quando eu estava na igreja. Eu lembro que quando eu estava na igreja, eu cantava lá na frente, às vezes participava de pregação, às vezes era dirigente do culto, da oração, alguma coisa assim. E aí tinham pessoas que chegavam em mim assim: "Ah, eu queria ser como você, porque você tá sempre lá na frente e tal". E aí um dia eu lembro que eu falei bem assim para a pessoa: "Eu acho tão engraçado vocês acharem tão maravilhoso o que eu faço. Eu tô aqui dirigindo culto, ou pregando palavras, ou cantando louvores para pessoas que em tese têm o mesmo conhecimento que eu. Que diferença eu tô fazendo na vida de vocês?". Eu falei: "No máximo eu tô levando um louvor que tá dando um consolo no momento". Eu falei, mas e quem trabalha nos bastidores? Como assim quem trabalha nos bastidores, né? Aquela pessoa que vai na casa fazer o evangelho no lar, aquela pessoa que vai levar o conhecimento para aquelas pessoas que não têm, que faz a visita. Eu falei assim, eu não faço isso, porque eu não fazia mesmo, eu não participava dos grupos de evangelismo, porque eu não tinha carro e por outras razões, né? Como o meu propósito foi família, eu me dediquei muito à família, então meu evangelho era com a minha família. Então, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, tudo que eu conheço, eu fui passando para os meus filhos. Mas fora a minha família de casa, os outros não. Então, assim, e tem pessoas que mesmo com família, por ter carro, por ter mais facilidade, evangelizavam as outras pessoas. Então, para mim, elas faziam um trabalho muito mais importante do que o meu, porque elas levavam conhecimento para quem não conhecia. E eu, toda vez que eu estava pregando em tese para pessoas que já leram a Bíblia, assim como eu, para pessoas que já fizeram estudos, assim como eu, que leram outros livros evangélicos, assim como eu. Então, é assim, eu não via que tinha grandiosidade no que eu fazia, como as pessoas viam. Na verdade, eu achava muito mais grandioso aquela pessoa que ia nas casas visitar, que ia levar o evangelho nos lares, sabe? Fazer estudos bíblicos, coisas que eu não fazia. Eu, às vezes, fazia visita quando era aquele grupo de irmãs que a gente reunia, falava assim: ah, vamos visitar as irmãs. Vamos. Aí a gente deixava os filhos com os maridos e nos reuníamos e íamos visitar. Eu ia assim. Mas aquela de ir toda semana, 2, 3 vezes na semana, ir na casa de pessoas, fazer curso bíblico, essas coisas eu não fazia. Então eu falava assim, nossa, se vocês souberem que o trabalho de vocês é muito mais importante do que o meu, porque aqui eu tô com pessoas como eu, que têm um conhecimento como eu, e vocês estão levando conhecimento para quem não tem. Então o que vocês fazem é muito mais grandioso do que o que eu faço. Basicamente é isso. Então às vezes você olha e fala assim, nossa, mas eu sou só a mãe, eu só cuido de casa, dos meus filhos. Tá, mas o que você faz não tá criando grandes homens e grandes mulheres? O que você faz não tá ajudando o seu esposo a prosperar ainda mais? E com a prosperidade do seu esposo você não está bem? Porque é lógico, tem que ter harmonia, tem que ter comunhão. Não quer dizer que você tem que ser aquela esposa que só fica em casa, né? Que não faz nada. Hoje em dia com a internet a gente consegue fazer muita coisa. Só que se você escolheu fazer, dedicar-se a isso, você também não tá errada. A que escolheu trabalhar fora não tá errada e a que escolheu ficar em casa, a partir de casa, descobriu o que fazer a partir de casa também não está errada. Você tem que viver o seu propósito, você tem que ser feliz com o que você faz. É uma escolha sua? Consciente sua? Você faz isso com amor? Você tem amor no que você faz? Então esse é o seu propósito de vida. Seu propósito de vida sempre vai envolver outras pessoas. E a gente sempre tem mais de um. Por exemplo, eu tenho o propósito de ser mãe, né? E eu procuro ser a melhor mãe do mundo para os meus filhos, tá, gente? Entendam que para os meus filhos eu procuro ser a melhor mãe do mundo. Eu procuro fazer as minhas coisas, por exemplo, com as minhas amigas, eu procuro ser a melhor amiga do mundo. Então é um dos propósitos, né? Poder ser amiga, a melhor. Eu procuro ser a melhor filha. Eu procuro ser a melhor irmã. Lógico, não me comparando com as minhas irmãs, que elas são incríveis do jeito delas e nós somos 3 pessoas com personalidades diferentes. Por mais que as pessoas falem assim, nossa, vocês se parecem, a gente pode se parecer fisicamente, mas cada uma de nós temos uma personalidade diferente, um propósito de vida diferente e viemos para fazer coisas diferentes. Então as minhas irmãs são brilhantes no que elas fazem e eu brilhante no que eu faço. E cada uma no seu quadrado. Mas é muito legal, entende? Então entendam isso. Propósito é isso. É eu fazer as coisas que eu faço com muito amor. Vamos supor que você está num trabalho que você não gosta. Faça desse lugar o seu propósito de vida. Sabe por quê? Porque aí você encontra o seu verdadeiro propósito. Vamos supor que você é comunicativa como eu. Então, às vezes, ajudar na comunicação, por exemplo, eu trabalhei como operadora de caixa de mercado. E quando eu trabalhei em mercados, que eu era operadora de caixa, quando eu estava lá, eu fazia com que o cliente tivesse a melhor experiência. Eu olhava para aquilo e pensava assim: esse é o meu sustento, esse é o trabalho, a porta que Deus abriu para mim, então vai ser o melhor. Aí o que eu fazia? Eu chegava, eu agradecia pela oportunidade, eu já agradecia, já saía agradecendo de casa, já pedia as bênçãos do Senhor sobre o meu trabalho. E quando eu chegava lá, vamos supor que às vezes eu não estou bem, né? Porque a gente tem os nossos momentos.
Eu procurava ir pelo caminho, sabe, liberando toda a dor, toda a preocupação e não levar as minhas preocupações e irritações para o trabalho. Quando eu chegava no trabalho, era como se eu me transformasse em outra pessoa. Aí você pode dizer assim: ah, mas isso é falsidade. Não, não é falsidade. As pessoas que estão passando no meu caixa, elas não têm que saber dos meus problemas. Elas só me veem ali, elas não me conhecem no dia a dia. Para que eu tenho que descarregar nelas todas as minhas dores e frustrações? Entende? Tá vendo que eu fiz do meu trabalho um propósito? Então, quando eu estou lá, eu vou ser a melhor pessoa do mundo naquele lugar. Aí, quando eu estou lá, aí eu atendo as pessoas da maneira que eu gostaria que elas me atendessem, sabe? Tem um versículo na Bíblia que fala: faça para os homens aquilo que você gostaria que eles fizessem para você. E aí, quando eu atendo as pessoas, eu estou lá como vendedora ou como operadora de caixa, não importa o trabalho que você desenvolve, você vai agir com as pessoas como você gostaria que elas agissem com você. E aí você vai trazer essa energia para você, porque elas vão corresponder, por exemplo. Eu lembro que tinha toda vez que eu trabalhei em caixa, as pessoas ficavam danadas, que a fila ficava enorme, porque tinha muitos clientes que passou uma vez comigo e queria passar toda vez. E quando eles chegavam no supermercado, eles ficavam procurando meu caixa. Então, às vezes, ficava filas enormes. Aí as encarregadas iam, ah, aquele caixa tá liberado, aquele... Não, eu vou esperar ela. Então, acontecia muito isso comigo. E eu lembro que tinha colegas de trabalho que ficavam revoltadas. Como assim? Todo mundo fazendo fila para passar no caixa dela, e eu aqui livre, mas todo mundo ia passar no meu caixa. E eu sempre era a última a sair por causa disso, sempre. Ou seja, eu não estava fazendo com muita excelência? Eu estava. Por quê? Porque eu estava botando amor onde eu estava. Gente, se veio na sua mão, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Faça como você gostaria que os outros fizessem para você. Faça com amor. Coloque amor em tudo que você fizer. Você vai ver que o negócio cresce, que a coisa prospera. E eu lembro que nessa fase era assim. O cliente passava no meu caixa, gente, eu ganhava presentes. As pessoas me davam bombons, me davam barra de chocolate, até flor. Eu lembro que teve uma cliente uma vez que ela comprou um vasinho de rosas vermelhas, coisa mais linda, aquelas rosinhas pequenas de que dá para ter em vaso, né? Aquelas mini rosas. E aí ela pegou e arrancou uma rosa para mim e me deu. Nossa, eu nunca esqueci, coisa mais linda do mundo. E assim, então eu ganhava muitas coisas. Eu ganhava bombom, eu ganhava barra de chocolate, eu ganhava flores. As pessoas me davam, por exemplo, lápis de escrever, lápis de pintar, deixavam uma notinha do mercado, ó, tá aqui a notinha, para eles não achar que você roubou, tá? Então, tome, dava com a sacolinha com a notinha para as pessoas verem que realmente eu ganhei aquele presente. Então era incrível, gente, acontecia essas coisas. Aí eu lembro que tinha encarregada falava assim, ó, você guarda porque às vezes outros encarregados podem não gostar de você ficar ganhando presentes, querer, ah, não é certo e tal. Eu falei assim, ó, mas eu ganhei, e eu não pedi, a pessoa quis me dar e eu só aceitei. Aí eu lembro que os encarregados mais legais falavam assim, então, você guarda, a hora que você for almoçar, ou na hora que você for no banheiro, alguma coisa, você leva lá, guarda na sua mochila, para ninguém ficar implicando que você tá com isso aqui. Aí eu, ah, beleza. Então acontecia muito isso, por quê? Porque como eu fazia tudo que eu fazia com muita amorosidade, então eu cultivava as pessoas, sabe? Então as pessoas se cativavam por mim. Então as pessoas chegavam e queriam estar no meu caixa. Então eu lembro que eu até acabava conhecendo os clientes, eles perguntavam meu nome, eu perguntava o nome deles, a gente conversava e eu ia aprendendo o nome dos clientes, porque eles passavam muitas e muitas vezes no meu caixa. E assim, era muito legal. Mas eu fazia com amorosidade. Então, tudo que você vai fazer, você faz com amorosidade. Ah, eu tô num lugar que eu não gosto. Tá, mas seja amoroso naquele lugar. Ai, mas os colegas me perseguem. Minha filha, ora por esses colegas, faz um pono-pono por esse povo. Você vai ver que vai parar a perseguição, entende? Se você botar amor em tudo que você fizer, você vai ver que vai acabar as perseguições, a coisa vai fluir maravilhosamente, né? Porque daí você tá fazendo daquele lugar o seu propósito. Porque lembra, propósitos são vários, não é um. Eu não tenho um propósito na vida. Quando eu sou criança, meu propósito é estudar, meu propósito é aprender, meu propósito é desenvolver. Quando eu sou adolescente, eu ainda continuo estudando, mas algumas coisas eu já posso começar a desenvolver, eu já posso começar a trabalhar. O meu trabalho sempre precisa ajudar outras pessoas. Então, quando o que eu faço colabora comigo e com outras pessoas, mesmo que eu receba para isso, que é uma coisa que as pessoas não entendem, a gente vive num lugar que a gente precisa do dinheiro. Então, quando eu recebo pelo que eu faço, eu, além de estar cumprindo o meu propósito com excelência, eu estou sendo abençoado para continuar fazendo aquilo. Então, assim, quando eu estou adolescente ali, eu já começo a desenvolver trabalhos para ser remunerado. Quando eu estou jovem adulta, a mesma coisa, né? Até que eu encontre aquilo que realmente, assim, preenche o meu coração. E às vezes o que me preenchia quando eu era criança ou quando eu era adolescente não é a mesma coisa que me preenche agora. Por exemplo, quando eu era criança e adolescente, gente, meu sonho era cantar. Era só cantar. E eu cantava na igreja, cantava em casamentos. Nunca recebi para cantar em casamento, mas já cantei em diversos casamentos, em apresentação de criança. Nunca recebi para cantar em eventos, nada. Mas era coisa que eu amava fazer. E eu lembro que eu sonhava, assim, em gravar CD e tal. Se você perguntar hoje, hoje você quer?
Eu ainda amo cantar, mas não é o que eu quero fazer. Então ficou um hobby. Eu amo cantar, eu tiro meus momentos cantando, mas já não vivo mais disso. De viver disso, não. Não é isso que eu quero viver. Eu quero viver disso aqui que eu tô fazendo, eu quero viver das palestras. Posso, no meio das palestras, envolver música? Lógico que posso. É uma coisa que eu amo também. Então, quando eu era adolescente, eu sonhava em ser cantora. Hoje eu não sonho mais em ser cantora. Eu ainda amo cantar, mas eu não sonho mais em viver disso. Tá vendo como os propósitos mudam? Ser mãe sempre foi meu propósito. Eu lembro que eu era criança, adolescente, e eu falava que eu ia ter muitos filhos. Todo mundo falava que eu era louca. Aí todo mundo fala, ah, depois você tiver o primeiro, o segundo, aí você já não quer mais. E não mudou, gente, não mudou. Eu amo, e assim, eu falo que era o meu propósito, uma coisa que foi imutável pra mim. Eu amo tudo isso. Só que conforme eu fui crescendo, por exemplo, quando eu era adolescente, que as pessoas falavam que eu ia ser missionária, eu falava, Deus me livre, guarde, missionária, você tá doida, perdeu o juízo. Eu falava, gente. E hoje, quando eu olho, eu falo assim, cara, eu sou missionária, eu vivo da minha missão, né? Hoje eu sou. A minha missão de levar mensagem continua intacta. E aí eu começo a perceber, porque eu achava assim, gente, que para quem que eu vou levar essas mensagens, né? Para quem que eu vou falar? E eu lembro que quando eu era adolescente, eu falava assim, eu missionária, mas eu não sei nem pregar. Só que olha só que interessante. Quando eu era adolescente, eu sonhava direto, que eu estava em palco falando para multidões. Sempre, gente, sempre. Eu já cheguei a me ver assim num estádio igual o Maracanã, cheio de gente, e eu levando a mensagem. Ainda não aconteceu, é claro, né? Mas só que hoje eu já olho e falo assim, cara, isso é muito possível. Porque eu vejo, por exemplo, a Tati De Angelo, que é palestrante, eu vejo a Elaine Orives, a Maia Andrade, tantos outros fazendo palestras aí, e elas estão direto em palco, e elas já tiveram em estádios, por exemplo, a Elaine, todo ano ela faz um encontro que lota um estádio, ela coloca lá mais de 5.000 pessoas todo ano, esse ano tem um, já faz acho que uns 3 ou 4 anos, uns 3 anos mais ou menos que ela faz esse encontro. Na verdade não faz mais porque nós tivemos a pandemia, na pandemia ela teve que cancelar, em 2020, 2021 não teve porque ela teve que cancelar, mas era para ter tido mais encontros, mas teve em 2022, teve em 2023, vai ter agora em 2024, teve em 2019, então, ou seja, já tem vários anos já que ela planeja, em 2020 e 2021 ela teve que cancelar, não deu para fazer. Mas assim, elas fazem esse tipo de encontro, né? E existem outros palestrantes que fazem esses encontros grandes. Então, quando eu olho que eu descobri minha missão, eu falo, cara, é muito possível sim eu subir num palco, né? Porque faz parte do processo do meu desenvolvimento. Então, não está longe de acontecer isso, não. Então, assim, começa a observar o que você faz com excelência, o que você faz com amor. E se você não descobriu nada, coloca amor em tudo que você faz hoje, que com o tempo você vai descobrir a sua verdadeira missão e propósito. E saber que a sua verdadeira missão e propósito, hoje ela pode ser uma e daqui a alguns anos ela pode mudar completamente, mas ela sempre vai estar alinhada com quem você é, tá bom? Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários. Deixe seu like para que o YouTube entenda que é relevante e entregue para o máximo de pessoas possível. Compartilha com quem também tem essa curiosidade de saber qual é o propósito de vida. Se inscreve se você ainda não é inscrito, vem fazer parte dessa família de luz, vem crescer junto comigo, né? Vamos expandir nossa consciência, vamos levar luz ao mundo, né? Porque o mundo está precisando de cada dia mais amor. E o amor, gente, supera todas as coisas. Lembra que eu disse? Coloca amor em tudo que vocês fizerem. E vai expandir, vai crescer, eu tenho certeza. Tá bom? Quero agradecer você que chegou até aqui. Quero agradecer você que está inscrito no canal. Quero agradecer vocês por estarem assistindo meus vídeos, gente. Isso é muito importante para mim. Com certeza, isso aqui é a realização de um sonho. Com certeza, eu estou alinhada com o meu propósito de vida. E agradeço você fazer parte disso, tá bom? Um beijo de luz e até as próximas. Tchau!